relação à própria mulher conhecida como Jezabel. Né? Expliquei como surgiu esse espírito, que é conhecido como espírito de Jezabel. Porém, hoje eu quero falar sobre como destronar o espírito de Jezabel. Como destronar. A palavra destronar quer dizer tirar do trono. Aleluia. Destronar quer dizer tirar do trono. Então, uma coisa de extrema importância. Você precisa entender que Jezabel não é um espírito qualquer. Não é um espírito que simplesmente você repreende, esse espírito sai. Mas é um espírito que possui trono. É uma entidade que está sentado num trono. Por exemplo, quando nós vemos na Bíblia a história da mulher chamada Jezabel, de onde é oriundo este nome, e eu depois vou explicar o que significa Jezabel, nós vamos ver que Jezabel era uma mulher que tinha trono. Era uma mulher que estava sentada no trono. Por quê? Porque o espírito de Jezabel, ela nasce da realeza espiritual das trevas. Então, não são espíritos, não é um espírito que se rende fácil, mas é um espírito que controla um território, que controla uma terra, que controla um espaço. Então, nós estamos a falar de tronos aqui. A Bíblia fala em Efésios 6, a partir do versículo 10, a Bíblia diz: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados. A primeira classe de demônios que nós temos são chamados de principados. Contra principados, segunda classe, potestades. A segunda classe de demônio é chamada de potestades. A terceira classe, príncipes das trevas, deste mundo tenebroso. A quarta classe, hostes espirituais da maldade, ou exércitos da maldade. Então, Jezabel é o espírito que está na classe de potestades. Jezabel é uma potestade. É um poder. Quer dizer que é um espírito que possui trono. E quando você está lidando com o espírito que possui trono, você precisa entender que ele está numa posição de autoridade. Está numa posição de autoridade. Então, se é uma autoridade, se é uma entidade, como eu vou vencê-lo? Se ele tem trono e eu não tenho um trono. Se ele tem um exército ao redor dele e eu não tenho um exército ao redor. Aleluia. É aí onde a Bíblia diz. Por isso é que é necessário o cristão se apossar das leis de Deus, se apossar da promessa, da palavra. A Bíblia diz: nós estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, você precisa perceber, uma vez que eu estou lidando com uma entidade que possui trono, então eu tenho também que sentar num trono. E através de Cristo,
através de Jesus, nós sentamos no trono com Cristo. Nós sentamos com Cristo no trono, porque ele disse, nós estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, perceba que o espírito de Jezabel não quer que as tuas orações sejam respondidas. O espírito de Jezabel não quer que o céu se abra para você. Não quer que você tenha respostas da parte de Deus. Então, como cristãos que precisam ascender, você tem que entender, eu tenho que sentar com Cristo nas regiões celestiais. A única maneira de você destronar Jezabel, de você destronar qualquer entidade no mundo espiritual, é você estar sentado no trono com Cristo nas regiões celestiais. Porque a nossa luta não está concentrada na terra, a nossa luta está concentrada no espaço cósmico. A nossa luta está concentrada no espaço cósmico. É aonde está a maior luta. Quando você ora, as tuas orações enfrentam uma barreira nas regiões celestiais. Porque há demônios, há entidades que estão no espaço sideral, que estão no espaço cósmico, que estão no espaço energético e impedem com que as tuas orações sejam atendidas. Por essa razão a Bíblia fala do céu de bronze. O céu de bronze. Por que a Bíblia usa o bronze? Para quem não sabe, a matéria-prima que Deus usou para criar os seres celestiais é o metal. Segundo a ciência, para quem não sabia, segundo a ciência, matérias como ferro, ouro, prata, o metal, são matérias que vêm do espaço. São matérias que vêm do espaço. O ferro tem a sua origem no pó estelar. Isso é ciência. Então, quando a Bíblia fala do céu de bronze, se você, por exemplo, ler o livro de Daniel, ler Apocalipse, você vai ver que João diz o seguinte: eu vi o Filho do Homem, olhos como de fogo, olha aí, cabelos brancos como a alva, lã ou como a nuvem, e os seus pés eram como bronze polido. Então, a matéria-prima que Deus usou para criar o corpo dos anjos é o metal. Então, quando a Bíblia fala de céu de bronze, Deus está a falar de seres espirituais que têm corpo metálico, que têm corpo de metal. Daniel também fala, eu vi, ele quando vê o anjo Gabriel, quando vê o anjo Miguel, ele vê o corpo deles, era como se fosse metal. Era como se fosse metal. Então, o metal está ligado a seres espirituais. Por isso é que quando Deus mandou Moisés fazer a Arca da Aliança, ele disse que os querubins tinham que ser de ouro. Poderia ser de prata, ou seja, poderia ser de madeira, mas Deus disse, não, tem que ser de ouro. Por quê? Porque o metal é a matéria usada no mundo espiritual para criar os seres espirituais.
Aleluia. Então, muitas orações não são respondidas porque enfrentam um céu fechado, um céu de bronze. Seres espirituais que têm corpo de metal impedem as tuas orações de chegarem até Deus. Impedem as tuas orações. E muita gente está enfrentando lutas com o espírito de Jezabel. Oh my God! Mas neste dia, algo vai começar a se romper em nome de Jesus Cristo. Algo vai começar a se desatar em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, antes de eu ir mais fundo, eu quero fazer aqui uma narração. Eu quero falar por que o espírito de Jezabel odeia profetas. Por que o espírito de Jezabel odeia profetas? Bom, eu estou a escrever um livro sobre o espírito de Jezabel, sobre a origem do espírito de Jezabel. Por que o espírito de Jezabel odeia profetas? Porque nós vamos ver que Jezabel, no livro de Reis, controlava o sistema profético da nação. Por definição do livro que eu estou a escrever, escrevemos o seguinte: o espírito de Jezabel odeia profetas porque ela surgiu exatamente como um espírito para se opor à profecia de Deus relativamente à destruição do diabo. Lembram-se? Em Gênesis, Deus disse à serpente que um menino nasceria da descendência da mulher e esse menino iria esmagar a cabeça da serpente. Então, o espírito de Jezabel surge como oposição a esta profecia e a qualquer espírito profético que se levanta para trazer revolução, para trazer mudança numa nação. Amém? Então, preste atenção. Quando eu falo do espírito de profecia, o espírito de profecia não está ligado apenas em eu profetizar. Mas o espírito de profecia está também conectado a uma revolução que traz mudança. Ou seja, todo o sistema que traz mudança, quer seja político, quer seja econômico, quer seja social, quer seja educacional, está ligado ao espírito de profecia. Por quê? Porque o espírito de profecia, ela traz mudança e ela causa revolução. Ela causa mudança. Então, o espírito de profecia, ele pode operar dentro de uma religião, pode operar na economia, pode operar na política, pode operar na sociedade. Quando, por exemplo, num país começam a se levantar revolucionários, pessoas inconformadas e que querem ver mudança em uma determinada área da nação, do país ou de um setor em particular, preste atenção, nós estamos perante o espírito de profecia. Porque Deus nem sempre vai usar um cristão, um religioso, para trazer mudanças. Deus pode usar um ímpio. Deus pode usar um ímpio. Como, por exemplo,
Deus mandou o profeta Elias ungir um rei que era ímpio. E Deus chama esse rei de meu servo. Ciro, meu servo. E foi Ciro, um rei ímpio, um rei que não conhecia, não servia ao Deus de Israel. Foi Ciro que libertou o povo de Israel do cativeiro da Babilônia. Então, perceba, toda e qualquer pessoa que te ajuda a alcançar o teu destino, mesmo essa pessoa não sendo crente, o que está a lhe usar para ele te ajudar é o espírito de profecia. Oh, come on, somebody. O espírito de profecia usou um burro para falar a um profeta. O espírito de profecia não se limita à igreja. O espírito de profecia pode começar a usar ímpios para virem te abençoar, para te ajudarem você a alcançar o teu destino e o teu propósito. O que está a mover aquelas pessoas é o quê? É o espírito de profecia. É a unção profética que está sobre você. É a palavra profética que está sobre você. E aquela palavra profética começa a entrar, inclusive, começa a usar ímpios, começa a usar pessoas que nem sequer oram para te ajudar, para te defender. Por quê? Porque você está debaixo da influência do espírito profético. Ora masu telemande kayabasata. Quando o espírito profético está em operação, pessoas que tinham que selar contratos contigo, pessoas que tinham que fazer contrato contigo, mas estavam relutantes. E depois você entra numa unção profética, você entra num momento de oração, você entra num momento de jejum e você sai dali carregado com uma unção. E essa unção é chamada de unção profética. É chamado de espírito profético, porque aquele espírito que você recebe naquele momento de intensidade com Deus, aquilo vai, toca na pessoa que não queria fechar o contrato contigo, e aquela pessoa muda de ideia e diz, não, vou fechar o contrato. Por quê? O espírito profético. O espírito de profecia entrou, tocou a pessoa, e a pessoa mudou de ideia. O marido não queria casar contigo, mas você foi no monte, foi orar, recebeste uma unção, aquela unção profética, localiza de novo o marido e lhe convence, ei, volta para lá e casa com aquela mulher. O espírito profético. Então, o espírito profético, ela opera em todas as esferas da vida da pessoa. O espírito profético, ela opera na sociedade. O mesmo também o espírito de Jezabel, ela não se limita em operar ou em atacar apenas crentes. O espírito de Jezabel, ela procura ter domínio sobre a sociedade. Ela procura posições de poder. Ela procura posições de autoridade. O espírito de Jezabel, ela está na política, está na economia, está na sociedade, está na mídia social. O espírito de Jezabel, ela opera na sociedade. Amém? E o maior inimigo do espírito de Jezabel é o espírito de Elias.
O maior inimigo do espírito de Jezabel é o espírito de Elias. Fazendo aqui a leitura, o arqui-inimigo de Jezabel é o espírito de Elias. Sempre que Deus enviar o espírito de Elias na terra, o inferno vai enviar o espírito de Jezabel. Quando Deus quer trazer mudança numa nação, o espírito que Deus envia para a terra é o espírito de Elias. O espírito de Elias é o espírito de revolução espiritual. O espírito de Elias, o manto de Elias, é um manto que causa revolução no mundo espiritual. Sempre que houve manifestação do espírito de Elias na história, houve mudança. Houve mudança política, houve mudança econômica, houve mudança social. Por quê? Porque no mundo dos espíritos, existem espíritos que já foram marcados para uma determinada mudança. E quando se fala de restauração no mundo espiritual, o espírito que causa a restauração é o espírito de Elias. Jesus falou sobre isso, ele disse, quando lhe perguntaram sobre João Batista, ele disse, João Batista é o Elias que haveria de vir. Porém, Elias virá novamente e restaurará todas as coisas. Então, o espírito de Elias, ela traz restauração. Quando as leis estão a falhar, quando a vontade de Deus está, as pessoas não estão a viver a vontade de Deus. Quando o povo se corrompe, o espírito que Deus envia para trazer restauração é o espírito de Elias. Oh my God! É o espírito de Elias. Então, o maior inimigo do espírito de Elias é o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel é o espírito de controle espiritual. E é o espírito de corrupção. Todo espírito de corrupção, toda nação onde vocês veem, por exemplo, há muita corrupção. Corrupção em qualquer área. Quer dizer que o espírito de Jezabel está em operação. O espírito de Jezabel é o espírito que causa corrupção num país. Causa corrupção numa nação. Causa corrupção numa sociedade. Causa corrupção numa igreja. Então, é um espírito que corrompe, que traz corrupção no meio de pessoas, no meio de uma sociedade que deveria viver segundo a vontade de Deus. Amém? Ok. Sempre que Deus enviar o espírito de Elias na terra, o inferno vai enviar o espírito de Jezabel. Prestem atenção. Quando Deus enviou João Batista para preparar o caminho de Jesus, restaurar, trazer a restauração, o inferno enviou espírito de Jezabel. Como? A mulher de Acabe estava possuída com o espírito de Jezabel. Quando a filha da mulher de Acabe dançou uma dança sedutora, seduziu o rei já estava bêbado. O rei disse, peça-me o que você quiser, nem que for a metade do reino eu vou te dar. A Bíblia diz que a menina foi na mãe dela, perguntou, o que eu vou pedir? A mãe disse, peça a cabeça de João Batista. Espírito de Jezabel.
despeça a cabeça de João Batista numa bandeja. Por quê? Porque João Batista estava carregando o manto de Elias. Então, olha só. Esse espírito jezabélico está destruindo famílias, está destruindo ministérios, está destruindo profecias, está destruindo propósitos, está destruindo destinos que Deus traçou, que Deus preparou para trazer mudanças. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. O teu destino não vai morrer. A tua profecia hoje vai ressuscitar. O teu destino hoje vai ressuscitar em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito jezabélico que mata destinos, que mata profecias, hoje, em nome de Jesus Cristo, vai cair por terra. Se você crê nisso, diga amém. Se você crê nisso, diga eu recebo. Amém. Continuando. O espírito de Elias vem desde o Éden. Quando a Bíblia diz que a voz do Senhor passeava no jardim na viração do dia, essa voz é a mesma que João Batista, ao ser perguntado sobre quem ele era, ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. E a voz que clama no deserto é a voz profética. É a voz da profecia. Aleluia. Então, o espírito de Elias é a voz que clama no deserto. É a voz. Que voz? A voz profética. A mesma voz que chamou a atenção a Adão quando Adão pecou. Ali nós já temos a representação do espírito de Elias. Já temos a representação da voz profética. Porque a voz profética, ela não vem somente para te dizer que vai casar, para te dizer que você vai ser rico e outras coisas mais. Mas a voz profética, ela vem para te resgatar. Quando a voz de Deus chegou no jardim, Deus perguntou: Adão, onde estás? Voz profética. A voz profética te localiza aonde você se encontra. Aonde você está. Muitas pessoas estão presas em lugares. Estão presas em lugares que é necessário que a voz profética te localize, a voz profética te arranque do lugar onde você está, te desperte do lugar onde você está. Então, a voz de Deus questionou: Adão, aonde estás? A voz profética. A voz profética. Aonde você se encontra? Aonde se encontra o teu destino? Aonde se encontra a tua vida? Aonde se encontra a tua fé? Aonde se encontra a tua família? De maneira que nada dá certo na tua vida, nada dá certo. Quer dizer que você está em um lugar. Aonde você se encontra? É necessário que a voz profética te localize, que a voz profética te diga onde você está. Essa é a voz de Elias. É a voz que desperta. É a voz que te tira da escravidão. É a voz que te tira da cegueira espiritual. Essa é a voz da mudança. É a voz profética. É a voz de Elias. É a voz de João Batista, a voz que clama no deserto.
a voz profética. Amém? Ok. Continuando a nossa leitura. Ora, deserto é onde os anjos caídos foram aprisionados. E é onde o diabo será aprisionado, no abismo. Quando o inferno ouve sobre o espírito de Elias, a voz que clama no deserto, eles tremem, porque lhes lembra o aprisionamento dos anjos caídos no deserto. Os anjos caídos, eles foram aprisionados no deserto. No mundo, nós temos vários tipos de deserto, mas vou aqui fazer menção a mais ou menos 2 tipos de deserto. Nós temos o deserto de areia e nós temos o deserto de gelo. Segundo alguns estudiosos, dizem que na Antártida, tem abaixo daquele gelo todo, tem algo enterrado, tem algo escondido lá. Por isso é que na Antártida não tem ninguém vivendo na Antártida. Ninguém vive na Antártida. Porque é um deserto de gelo. E, segundo o livro de Enoque, que é um livro que deveria fazer parte da Bíblia Sagrada, mas foi arrancada no ano 320 e 25 depois de Cristo, no Concílio de Niceia. O livro de Enoque faz menção ao deserto de Dudael, aonde os anjos caídos foram aprisionados. E isso me chama a atenção, porque quando Jesus Cristo veio à Terra, a Bíblia diz que Jesus Cristo foi levado no deserto para ser tentado pelo diabo, para ser tentado pelas trevas. E a Bíblia diz em Mateus 12, 42 a 43, a Bíblia diz: quando o espírito imundo sai, ele vai em lugares desertos. Ele vai para desertos. Lugares áridos, deserto. Olha a conexão. Enoque diz que os anjos caídos, os anjos da rebelião, os demônios, foram aprisionados no deserto de Dudael. E a Bíblia vai dizer, quando os maus espíritos saem de alguém, onde é que eles vão? Eles vão para o deserto. E Jesus Cristo, quando ele vem para a terra, e a Bíblia diz que ele tinha que ser tentado pelo diabo. Aonde é que o diabo estava? No deserto. Então repara que o deserto que nós pensamos, não, o deserto é vazio, não existe nada no deserto. Biblicamente, estamos a ver que deserto é um lugar povoado. Só que não é um lugar povoado por seres humanos. Onde não tem homens, quer dizer que tem lá espíritos. Onde não tem seres humanos, quer dizer que tem lá espíritos vivendo. Graças a Deus. Então, onde é que a voz profética clama? A voz profética, ela clama no deserto. A Bíblia fala do profeta Ezequiel. A Bíblia diz que ele foi arrebatado e foi levado até ao vale de ossos secos. Era um deserto, aquele lugar. E Deus perguntou a ele: filho do homem, poderão esses ossos viver? Ele disse: Deus, eu não sei, tu sabes. Então Deus disse: abra a boca e profetiza aos ossos secos. Profetiza.
A voz profética, ela faz o deserto se tornar terra frondosa. Ela faz o deserto produzir árvores, produzir frutos. Os espíritos maus, o espírito de Jezabel, ela vem para trazer seca, para trazer deserto na alma das pessoas, para trazer trevas na alma das pessoas. Mas o espírito de Elias, ela vem para trazer a profecia, restaurar a profecia, renovar a palavra profética. Aleluia! Aleluia! Ora bem, continuando a nossa leitura. Ora, deserto é onde os anjos caídos foram aprisionados. E é onde o diabo será aprisionado, no abismo. Quando o inferno ouve sobre o espírito de Elias, a voz que clama no deserto, eles tremem, porque lhes lembra o aprisionamento dos anjos caídos no deserto. Satanás entra em pânico, porque sabe, quando o espírito de Elias vem, é porque em seguida alguma coisa grande vem, que vai abalar o reino dele ou pisar a sua cabeça. Tirar a sua autoridade da terra. Por isso, essa oposição aos profetas é genuína, para não profetizarem contra ele. Eis a razão que o espírito de Jezabel procura trabalhar muito nas igrejas. Aonde é que o espírito de Jezabel trabalha mais? Nas igrejas. Eis a razão que o espírito de Jezabel procura trabalhar muito nas igrejas e com as igrejas, principalmente as proféticas e as de muito fogo. Quando uma igreja era cheia de poder, era cheia de fogo, e de repente começa a haver muitos escândalos financeiros, escândalo sexual. Percebam, aquela igreja está passando por um ataque de espírito de Jezabel. Porque o espírito de Jezabel, se não te vence, ele suja a tua imagem. O espírito de Jezabel, se ele não te matar, ele vai procurar manchar a tua imagem. Então, o maior alvo do espírito de Jezabel são as igrejas proféticas. Por isso é que nós estamos a ver hoje muitos erros. Estamos a ver hoje muitos erros no seio das igrejas de caráter profético. Está a haver muitos erros. Por quê? Por causa da operação do espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel usa pessoas. O espírito de Jezabel usa pessoas. Pode usar um homem. Pode usar uma mulher. Pode usar um empresário. Pode usar um político. O espírito de Jezabel pode usar uma criança. Aleluia. Não conseguem me ouvir? A mamãe Joaquina diz que a rede está instável. Rende brosique. Labrondorobosata. Não conseguem me ouvir? Mamãe Joaquina, não consegue me ouvir? Glória a Deus. Então, nós temos que, em nome de Jesus Cristo, dizer não ao espírito de Jezabel.
Porque o espírito de Jezabel pode usar qualquer pessoa. Amém? O espírito de Jezabel pode usar qualquer pessoa dentro da igreja. E o espírito de Jezabel procura mesmo pessoas que estão na liderança, pessoas que estão em posição de autoridade. Quando o espírito de Jezabel quer derrubar um homem de Deus ou uma mulher de Deus, vai usar pessoas que estão na liderança. Ou pessoas que têm influência. Pessoas que têm posse financeiro. Vai usar os empresários da igreja. Vai usar o líder do grupo coral. Vai usar uma irmã que é muito bonita para tentar derrubar o pastor, para poder cair em pecado. Então, o espírito de Jezabel, ela procura pessoas que exercem uma certa influência dentro de uma igreja, dentro de uma empresa, numa sociedade, ou até mesmo na política de um país. Então, o espírito de Jezabel, ela vai usar pessoas com influência. Pessoas com uma beleza, que ele sabe que através da beleza dessa pessoa, eu posso destruir um lar, eu posso destruir uma igreja, eu posso destruir esta empresa, eu posso destruir vidas. Então, muitas pessoas estão debaixo da influência, estão a ser usados pelo espírito de Jezabel. Pessoas que levantam calúnia contra ti, coisa que você não fez, mas dizem que você fez. Essas pessoas estão a ser usadas pelo espírito de Jezabel. Oh, yes. Então, onde é que o espírito de Jezabel procura sentar e operar? Dentro das igrejas. Segundo a definição, por isso, essa é a razão que o espírito de Jezabel procura trabalhar muito nas igrejas e com as igrejas, principalmente as proféticas e as de muito fogo. Por quê? Primeiro, para estar a par das profecias. O que o espírito de Jezabel quer é saber qual é a palavra profética da vida dessa pessoa. Qual é a palavra profética na vida dessa pessoa? Existem pessoas que vão na igreja. São agentes de Jezabel. O trabalho delas é só ir nas igrejas, ouvir as profecias, ouvir a palavra profética que foi liberada sobre ti e pegar naquela palavra profética e te combaterem, te perseguirem por causa daquela palavra profética. Por isso é que muita gente, depois de você receber a profecia, parece que o combate aumentou. Por quê? Porque se calhar alguém, um agente do mundo das trevas, um agente de Jezabel, ouviu a tua profecia e levou aquilo no inferno. E começam a combater a tua profecia. Mas dizem que me profetizaram, parece que as coisas pioraram. Dizem que me profetizaram, as coisas na minha vida, em vez de melhorar, pioraram.
Por quê? Tem muita gente que vai na igreja, não vai para receber a palavra, não vai para receber a bênção. Eles vão lá para colherem as profecias, para colherem a tua profecia e combater a tua profecia. Então, o Espírito de Isabel, ela vai nas igrejas para ouvir as profecias, para estar a par das profecias, para saber qual é a palavra profética. Segundo, o Espírito de Isabel opera dentro das igrejas para influenciar os profetas para lhe obedecerem. Ok? O Espírito de profecia vai entrar dentro de uma igreja para influenciar o profeta para influenciar os profetas. Amém? Para influenciar os profetas a lhe seguir, a lhe obedecer. Por isso que muita gente que vem na igreja com o Espírito de Isabel vem com dinheiro, vem com posses e depois começam a mandar no profeta, começam a mandar no pastor, começam a mandar no apóstolo. O apóstolo comum não tem posses, não tem riquezas e precisa, em vez de confiar no Senhor, começa a confiar nas pessoas que ela tem, começa a confiar nos seres humanos que ela tem ou que ele tem, nos membros, e muitas das vezes esse colocar o coração nos membros que têm posse, nos membros que têm dinheiro, o que é que vai acontecer? Isso vai despertar o espírito de Jezabel a entender, a compreender que esse pastor quer dinheiro, esse pastor precisa de dinheiro, esse homem precisa, essa profetisa precisa de dinheiro. Então, o que é que vamos fazer? Vamos usar essas pessoas para lhe influenciar, para ter domínio sobre esse profeta, para ter domínio sobre essa profetisa. Então, o espírito de Jezabel, essa é a estratégia que ela usa. Procurar colocar os servos de Deus sob o seu controle, sob o seu domínio. Continuando, é um espírito muito bem preparado para conhecer todas as religiões do mundo, porque surgiu das sacerdotisas, mulheres dos anjos caídos, e estar em todas as religiões do mundo e preparar todas as religiões do mundo para a unificação de uma única religião, que será a religião do anticristo. Bem amado, o que o espírito de Isabel quer, no fundo, é que todas as religiões do mundo se unam e se tornem uma religião universal, para que todas as religiões adorem ao anticristo. Então, o espírito de Isabel, ela vai entrar numa igreja de verdade, vai fazer de tudo com que o fogo daquela igreja apaga, através de riquezas, através de influência. Ele vai te dar influência, ele pode te dar influência, pode dar dinheiro, mas ele apaga a verdade, ele apaga o fogo da verdade, ele apaga a presença, ele apaga a profecia, o destino, o propósito. E em troca, ele te dá influência política, influência financeira e por aí vai.
Mas, no fundo, você já sabe que a tua mensagem já foi corrompida. A tua mensagem está corrompida. Então, o espírito de Jezabel, ele compra os profetas. Ela compra os profetas para lhe servirem. Para fazerem o que ela dizer, o que ela mandar. E no final, ela pega esses profetas e coloca todos eles numa única mesa. Essa única mesa, profeticamente falando, é a unificação das igrejas, que é chamado de o ecumenismo anticristo. Fazer com que profetas, porque na mesa de Jezabel nós tínhamos profetas de Baal e nós tínhamos profetas de Azera. Então, e também tinha profetas que se corromperam, que eram profetas verdadeiros, seguiram Jezabel. Então, o espírito de Jezabel, o objetivo dela é unificar as religiões, para no final todas essas religiões seguirem o anticristo. Seguirem o anticristo. Oh my God. Labronde caparaduche telebas. Papai dos céus, ajuda-me nesta hora. Em nome de Jesus Cristo. Amado irmão, chegamos ao ponto aonde eu queria chegar. Chegamos ao ponto aonde eu queria realmente chegar. Lendorobrosu telebrecaia. Chegamos ao ponto aonde eu queria realmente chegar. Bem amado, o espírito de Jezabel está em operação. O espírito de Jezabel está em operação. O espírito de Jezabel está em operação e o que o espírito de Jezabel realmente quer e deseja é unificar todas as religiões, fragilizar os profetas verdadeiros, arrancar a verdade, arrancar o fogo. Porque um profeta corrompido, prostituto, que se prostitui com as filhas da igreja, que se prostitui com as prostitutas, um profeta que tem vícios de dinheiro, tudo isso, esse profeta, automaticamente, na sua boca, já não sai a verdade, sai a mentira. E o que é que o espírito de Jezabel faz? O espírito de Jezabel, o objetivo do espírito de Jezabel é fragilizar o profético, é fragilizar a verdade, é matar a verdade. E depois unir todos esses profetas, unir todas essas religiões que já não têm vida do espírito, lhes colocar numa única mesa, que é chamado a mesa do ecumenismo, a mesa da união de todas as religiões do mundo, aonde todas as religiões do mundo irão receber o anticristo sem resistência. Então, é uma operação gigante. É uma operação gigante que já está em ação relativamente ao espírito de Jezabel. Relativamente ao espírito de Jezabel. Oh my God. Continuando aqui a definição. É um espírito muito bem preparado para conhecer todas as religiões do mundo, porque surgiu das sacerdotisas, mulheres dos anjos caídos. E
estar em todas as religiões do mundo e preparar todas as religiões do mundo para a unificação de uma única religião, que será a religião do anticristo. O espírito que está a unificar todas as religiões do mundo para o anticristo é o espírito de Jezabel, a mãe do inferno, a mulher sentada sobre a besta descrita em Apocalipse. O espírito de Jezabel é caçadora de profecias e de todas as boas ideias que não favorecem o inferno. Todas as boas ideias que fragilizam o inferno, o espírito de Jezabel corre atrás e caça. Tudo faz para que aquilo que não lhe favorece seja eliminado da face da terra. Oh my God. Continuando a definição. Na política é onde senta o seu poder para melhor reinar, governar e influenciar, conforme a Bíblia nos mostra em Apocalipse 17. Repito. Na política é onde senta o seu poder para melhor reinar, governar e influenciar, conforme a Bíblia nos mostra em Apocalipse 17. Ora viva! Depois da Segunda Guerra Mundial, os grandes líderes começaram a perguntar às mentes mais inteligentes da época. Por que nós tivemos a Primeira Guerra Mundial? Por que nós chegamos ao ponto de ter mais essa Segunda Guerra Mundial? Então, chegou-se a uma conclusão. Sabe qual foi a conclusão que chegaram depois da Segunda Guerra Mundial? Uma mulher chamada Alice Bailey, que foi uma cristã e depois abandonou o cristianismo e se tornou uma astróloga, se tornou uma espiritista. Alice Bailey escreveu um livro e ela disse: a culpa da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial é o cristianismo. A culpa das guerras que nós vivemos é o cristianismo. Então, se nós queremos ter paz, nós temos que derrubar o cristianismo. Bem, amados, na época que essa mulher chamada Alice Bailey, quando ela falou essas coisas, a mente das pessoas ainda era um pouco limitada. Coisas que essa mulher escreveu são coisas que hoje o mundo está a viver, a sociedade está a viver. Alice Bailey foi uma verdadeira enviada de Jezabel. Alice Bailey acusou, disse: o cristianismo é a causa mater das guerras. A Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Bom, na época nós estamos a falar de um cristianismo. Estamos a falar de um cristianismo não evangélico e não pentecostal. Mas estamos a falar do cristianismo cuja a base, cuja a sede era nada mais, nada menos do que a Igreja Católica. E sim, a Igreja Católica promoveu muitas guerras. Por exemplo, a Guerra dos Cruzados, na Era 1000,
no ano 1000 depois de Cristo, a Guerra dos Cruzados, a guerra que dizimou milhares e milhares de pessoas no Médio Oriente, que fez com que os judeus fossem expulsos todos do Médio Oriente e fossem todos para a Europa. Essa guerra foi causada pela Igreja Católica, a Guerra dos Cruzados. E a Igreja Católica, ao longo dos anos, matou vários mártires, matou vários vultos, pessoas que eram considerados dissidentes, pessoas que não seguiam aquele dogma, não é, religioso católico, porque durante muitos séculos a Igreja Católica dominou a sociedade, dominou a ciência, dominou a ciência. Por exemplo, um dos grandes nomes da ciência, e na física, que é Galileu Galilei. Galileu Galilei era um católico. E só para vocês terem uma noção, Galileu Galilei, quando falou da teoria, uma das grandes teorias da física, ele foi sancionado pela igreja. A igreja mandou matar Galileu Galilei. Então, a Igreja Católica, durante muitos anos, realmente causou guerras. Mas não estamos a falar de todo o corpo de Cristo. Não estamos a falar de todo o corpo de Cristo. Porém, como é a igreja mãe, posso assim dizer, porque é uma igreja rica, poderosa, influente. Então chegou-se à conclusão que a culpa é do cristianismo. Porque a maior representação do cristianismo é a Igreja Católica. E Alice Bailey escreveu coisas que hoje, naquela época, pareciam ser absurdos. Mas hoje, essas coisas são levadas muito a sério. Por exemplo, Alice Bailey escreveu um tratado sobre como acabar com o cristianismo. Como acabar com o cristianismo. E num desses tratados ela escreve algo sobre o aborto. Disse, para nós eliminar os princípios cristãos, nós temos que introduzir o aborto. Uma mulher não é obrigada a nascer se não quiser. Não tem que matar a criança. E muitas outras coisas que, se calhar, numa live, eu só falarei sobre essas coisas. Só falarei sobre Alice Bailey. Mas, como eu fiz aqui menção do poder do espírito de Jezabel, então, Alice Bailey, essa mulher foi muito usada pelo espírito de Jezabel, porque eu disse que na política é onde senta o poder da Jezabel, para melhor reinar, governar e influenciar, conforme a Bíblia nos mostra em Apocalipse 17. Então, Alice Bailey foi uma profetisa do espírito de Jezabel, do espírito do anticristo. E só para vocês terem uma noção, Alice Bailey fundou uma agência, e essa agência estava ligada à ONU, porque a ONU surge depois da Segunda Guerra Mundial. E uma das cabeçalhas da criação da ONU foi Alice Bailey. Só para vocês terem uma noção da influência que essa mulher tinha. Ela criou uma agência, e essa agência, sabe qual era o nome dessa agência? Lucifer Trust. Hoje, trocaram o nome, já não é mais Lucifer Trust, mas é Lucis Trust. Vocês podem ir na internet.
Vocês podem ir na internet investigar isso. Podem ir para a internet investigar isso. Há uma agência dentro da ONU que é chamado de Lucis Trust. Chamado Lucis Trust. Anteriormente era chamado de Lucifer Trust. Então, meus amados, estamos a falar de um assunto extremamente sério, extremamente profundo. Então, para dizer, o espírito de Jezabel está em operação no mundo. O espírito de Jezabel está em operação no mundo. O espírito de Jezabel está em operação no mundo. O espírito de Jezabel quer destruir famílias, quer destruir a sociedade. O espírito de Jezabel quer acabar com a nossa sociedade. Aleluia. Então, em nome de Jesus Cristo, hoje, la brocontera basata la basute, lendara brasuke telemandara brasuria, larondo lobrose quente lebragasu telemandara brasata, landera brasute lebecaia. Em nome de Jesus Cristo, que toda a influência de Jezabel na tua vida caia por terra. Toda a influência do espírito de Jezabel caia por terra. Toda a força, toda a influência do espírito de Jezabel caia por terra em nome de Jesus Cristo. Toda a influência, direta ou indiretamente, do espírito de Jezabel começa a cair, começa a abandonar a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. A partir de hoje e de agora, seja livre de toda e qualquer influência do espírito de Jezabel. Seja livre de toda e qualquer autoridade do espírito de Jezabel. Seja livre no corpo, na alma e no espírito. Em nome de Jesus Cristo. Que o espírito de Jezabel caia por terra na tua vida. Caia por terra na tua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o espírito de Jezabel caia por terra. Em nome de Jesus Cristo. Que o espírito de Jezabel renda-se. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aramashike neribagasoto. Landarabashike telebragas. Diga: na minha casa, não. Na minha vida, não. Nos meus filhos, não. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito de Jezabel. Espírito de Jezabel que combate lares, que combate casamentos, que combate finanças, que combate propósitos, que combate ministério, caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito jezabélico caia por terra em nome de Jesus Cristo. Labrada chatalabasata lababa. Landa kayabaseke telebe. Lande kababababa. Shendiriba sotolobosete. Landorobo sheke telebe. Landa braga chatalabaga sotolobosete. Le cantorobo shandarababa. Landa bara sheke teleba gasute. La mosonto lobragasata. Le broconto lobragasata. La daraba shekirebe. Le cantalababa. Rondo brosoto lobasata. Le canteribe sekete librege. Lobrasata labaya. Le conto lobrasata kaya basata labakaya. Lende brosonto kobaba baba shekiribe kendiribe sete. La bracata la babasa. Le cantoro bosete lebrecanda. La coro bosende lebrecaya. La bracanta la basata. Em o nome de Jesus Cristo. La caturia machanda. Que o espírito de Isabel caia por terra. E você seja livre pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que o sangue de Jesus purifica a tua vida, purifica a tua casa. Que o sangue de Jesus te cubra. Que o sangue de Jesus te envolva hoje e para todo sempre.
Amém? Jezabel não tem poder sobre ti, não tem poder sobre a tua vida, não tem poder sobre a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Chegamos ao fim da nossa live. Deus abençoe a todos. Nos vemos na próxima live. Nos vemos amanhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz seja com todos, hoje, amanhã e eternamente. Amém? Até já. Deus abençoe. Lenderabaya.